Olá, tudo bem? Chegamos então ao quinto dia da nossa semana de oração, né? A Semana Santa. E o dia de hoje está bem interessante. O tema de hoje é sobre a bondade. Nós vamos falar com as crianças sobre a bondade. E você pode previamente preparar ali algumas crianças, uma ou duas, quem sabe, para que elas relatem algum ato de bondade, ou que elas fizeram, ou que elas se lembram que alguém fez para elas. Algum relato real, né? Uma história real de bondade para iniciar ali as atividades desta noite. E o texto bíblico que nós vamos usar hoje está em Salmos 119, o versículo 68, que diz assim: Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus mandamentos. Tu és bom e fazes o bem. Explique para as crianças o que é ser bom, o que é fazer o bem. Como que nós podemos, né, ser bons e fazer o bem. E assim você vai introduzindo na cabecinha delas o tema de hoje. Para a dinâmica, é sugerido que você prepare algumas crianças, quem sabe ali até caracterizadas, onde elas vão fazer de conta que são alguns personagens bíblicos. E elas vão dar dicas sobre o que houve com esse personagem e as demais crianças terão que adivinhar que personagem que é. Isso é bem legal. Então, por exemplo, você pega uma criança e ela vai falar assim: eu estava muito doente. O meu pai foi atrás de Jesus para que eu pudesse ser curada, mas eu acabei morrendo. Mas Jesus veio em minha casa e me ressuscitou. Quem sou eu? Aí as crianças vão falar: filha de Jairo. Vamos ver se elas vão adivinhar, né? E você vai pegando vários exemplos. Eu e mais 9 amigos estávamos leprosos, tínhamos lepra. Jesus curou a todos, mas só eu voltei para agradecer, né? É o leproso. Enfim, você vai pensando ali em, quem sabe, umas 4, 5 experiências para que cada criança fale, ou quem sabe, se tiver poucas crianças, cada uma delas fala 2 personagens, e aí então elas adivinham de quem que elas estão falando. Bom, a história bíblica ela vai estar no livro de Mateus, o capítulo 14, e você vai ler para as crianças dos versículos 13 até o 21. Nesse texto de Mateus 14, de 13 a 21, está registrada a conhecida história da multiplicação dos pães e dos peixes. Então você vai ler para as crianças essa história na íntegra, explicar ali, né, sobre essa história, falar sobre o ato de bondade, né, que teve esse menininho da história em entregar ali o que ele tinha de lanche, aqueles pães e aqueles peixes. E então, a partir do que ele entregou, Jesus fez a grande multiplicação. O ato de bondade desse menino, né, é o ponto aqui na história de hoje. E aí, ao demonstrar essa história, para demonstrar dessa história, você prepara aquela famosa cesta, né, que você pode fazer de EVA, deixando à mostra apenas ali os 5 pães e os 2 peixinhos. E quando então a multiplicação, você solta a cesta com todos aqueles peixes e os pães ali que ficam pendurados, escondidos na cesta. É bem legal, as crianças gostam também. E uma outra ideia é quando você falar da multiplicação, você deixar já escondido na sala em alguns lugares alguns pães. E aí então as crianças saem para procurar os pães que estão escondidos, que foram multiplicados, estão ali pela sala. Muito gostoso, né? Nós vamos fazer então, eu usei aqui no início porque eu acho muito legal, as crianças gostam demais. Nós vamos explicar para elas que quando Jesus está em nosso coração, o amor transborda em nosso coração. E ao transbordar em nosso coração, isso se reflete em atos de bondade. Não existe amor sem ação, não é? Então, quando Cristo está em nosso coração, o amor e a bondade transborda. E aí então nós vamos falar para as crianças que o nosso coração
que em nosso coração deve habitar Jesus e que a bondade em nosso coração deve ser assim. Faz de conta que esse copo é o nosso coração e aqui dentro está a bondade. Não devemos ser pouco bondosos, mas devemos ser muito, né? Esse sentimento tem que transbordar em nosso coração. Ah, de que maneira? Assim. Você pode preparar mais copos, porque as crianças vão querer assoprar isso aí com certeza. Ou quem sabe ali no final, né, desta noite, se você conseguir, entregar para cada criança aqueles vidrinhos com bolinhas de sabão. E diga para que elas podem brincar assim. E sempre que brincarem, né, se lembrar que assim deve ser a bondade em nosso coração, deve transbordar. E para finalizar, você vai trazer então a famosa caixa do amor. Mas nessa noite a sugestão é que você traga outra caixa. Porque a caixa do amor, talvez ela vai ser ali pequena, porque cada noite você coloca alguma coisinha dentro dela. Mas nesta noite você traz uma caixa maior. E ao abrir essa caixa, ela vai estar vazia. E você vai dizer para as crianças, por que essa caixa está vazia? Né? Por quê? Porque eles vão encher essa caixa com atos de bondade. Como? Você vai então pedir para as crianças que na próxima noite, né, no próximo encontro, elas tragam de suas casas coisas para serem doadas para pessoas carentes. Então você pode sugerir alimentos, você pode sugerir itens de higiene que é muito necessário, né, para doações, leite, talvez brinquedos, enfim. Dê essas sugestões para que cada criança traga, né, de sua casa esses produtos e aí então depois você coloca nessa caixa, prepara quem sabe, né, num pacote bem bonito e entrega então para alguma entidade carente ou alguma pessoa carente. Com certeza vai ser bem legal para elas. Que Deus te abençoe e até o próximo.